A paz do Senhor Jesus, passando por aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, né? Porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, passamos por lutas, desertos, vales, seja o nome que nós dermos às situações pelas quais nós vivemos, seja ela familiar, na saúde, financeira. Todos nós, um dia, nos deparamos com alguma dificuldade, com alguma situação complicada, né? Então, no livro de Jeremias, no capítulo 30, se nós lermos todo o capítulo 30, o Senhor nos fala da restauração do povo de Deus. Então, mas primeiramente o Senhor revela a Jeremias, né, o profeta Jeremias, que seu povo passaria por um período de grande angústia. Quantos de nós já não passamos esses momentos? Mas existe um objetivo, é que eles aprendessem a valorizar a palavra de Deus e o seu relacionamento com Ele. Após isso, eles aprenderem, eles voltarem verdadeiramente seus corações para o Senhor, o Senhor faz uma promessa, que seu povo seria restaurado. A ferida seria curada, que eles voltariam a crescer e a sorrir. O nosso Deus é bom, embora permita que venhamos a passar por aflições, dores, mas o seu objetivo é que sejamos felizes nesta vida e no fim herdemos a vida eterna. Então o Senhor avisou a Jeremias que o povo tinha que voltar a Ele, né? Valorizar a sua palavra, as promessas do Senhor e ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E muitas vezes quando estamos em desertos, em vales, em lutas, em dificuldades, seja, né, como eu falei antes, o nome que a gente deu à nossa situação nesse momento, aprendemos que existe um Deus que tem cuidado, né? E que Ele tem uma promessa de restauração para as nossas vidas. Mas no meio dessas lutas, o inimigo usa estratégias para nos paralisar. Ele usa estratégias para que nós não venhamos a avançar e viver a promessa do Senhor nas nossas vidas. Então eu quero compartilhar com vocês o livro de Neemias, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 5. Não vou estar lendo, né, todos os versículos, mas eu quero destacar aqui o que nós podemos ver nesse livro. Eu aconselho vocês a lerem tanto o capítulo 30 de Jeremias, como o livro de Neemias, todo o capítulo 4, talvez o 5 e o 6, que nos fala justamente disso, da restauração do muro. E a primeira coisa, quando nós estamos numa luta, num momento difícil, num deserto, a primeira coisa que o inimigo faz, é trazer o desânimo, né? Porque a gente desanimado aumenta, né, o tamanho do problema. A gente faz desse problema, que às vezes é tão pequenininho, né, nós fazemos dele um gigante invencível. E isso nos traz mais angústia, nos tornamos frouxos, nos tornamos fracos, porque o desânimo vem, nós vemos como se não tivesse solução aquele problema, porque nós mesmos fazemos dele maior. E no Provérbios 24, 7, ele se diz: se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Temos que vencer o desânimo. No versículo 6 do capítulo 4, é muito interessante que essas palavras de desânimo vinham sobre a vida de Neemias, das pessoas que estavam reconstruindo o muro. O inimigo vinha com palavras para colocar diante deles as dificuldades para que eles desanimassem da reconstrução do muro. E nós não podemos permitir o inimigo nos desanimar. Nós temos que fazer desse desânimo uma fonte de energia. Quando alguém disser que você não vai conseguir, que faça dessas palavras, né, ou frase, um desafio. E supere esse desafio.
que lhe colocaram diante de você. Quando as pessoas começam, não, isso é muito difícil para você, você não vai conseguir, não, isso é impossível. E nós, dentro desse contexto, esquecemos que o nosso Deus é Deus do impossível, que tudo é possível para Deus. E se nós estamos debaixo de uma promessa que a palavra de Deus nos garante, nós temos que reverter essa situação. Nós temos que dar a volta por cima, vamos dizer assim. Fazer dessas palavras, frases, conversas, uma fonte de energia. Senão, agora sim, agora que eu vou me levantar e agora que eu vou vencer essa batalha. Que nós temos que ser como uma semente. Né? Quando vem, o que nós fazemos com a semente para ela poder brotar? Nós enterramos, não? E quando nós enterramos essa semente e essas palavras de desânimo são isso, né? Eles querem nos enterrar, mas nós temos que ser como uma semente. E, afinal de contas, isso nós temos que ver como se fosse um favor. Se eles, as pessoas, quando falam essas coisas, usado pelo inimigo, não temos que dizer, não, pois por maldade não temos que julgar ninguém. São usadas pelo inimigo, não se dão conta e são usadas. Então, o inimigo pensa que com essas palavras ele nos matariam. Mas nós nos transformamos em árvores frutíferas. Nós brotamos no meio de tudo isso como árvores frutíferas e, portanto, não podemos e não devemos desanimar. Outra coisa que o inimigo traz sobre as nossas vidas é o medo. Isso você pode encontrar nos versículos 7, 8, 9 e 10. Então, o medo nos paralisa e nos dá aquela certeza de que não vamos conseguir, que não somos capazes de vencer, associado ao desânimo, né? O desânimo nos põe medo também. Então, no verso 12 do capítulo 4 de Neemias, quando eles estavam construindo o muro, por 10 vezes vieram avisar a Neemias para que ele desistisse da reconstrução. No verso 13, eles se posicionaram e não pararam a obra que eles haviam começado. Eles não desistiram, não deixaram que o desânimo, nem o medo, que tudo isso vai associado, paralisassem com eles. No capítulo 6, o inimigo vendo que não alcançaria o seu objetivo, aí o que eles fizeram? Subornaram o profeta para falar com Neemias em nome de Deus, dizendo: te disseram que você não ia conseguir, minaram a sua autoestima, minaram a tua fé. Então, eles fazem isso, o inimigo faz isso, ele vem te dizer que você não vai conseguir, que diminui a tua autoestima, né, aquele momento que você está, mas nós temos uma lição preciosa, né, nesse capítulo de Neemias, não? Nós temos que nos preparar para nos defendermos dessas palavras, dessa situação que o inimigo tenta fazer a gente ver a dificuldade e não a solução. As pessoas vão falar para a gente que a gente não vai conseguir, vai dizer que é impossível, mas o Senhor, ele honra a nossa determinação. Quando nós estamos determinados a prosseguir e levar até o fim essa obra que Deus começou nas nossas vidas, esse caminho de busca do Senhor, esse caminho de obediência à sua palavra. Então, Deus vai nos honrar. Porque nós lemos lá de Jeremias que o Senhor fez uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E quando ter coragem, gente, não é falta de medo. Coragem é a capacidade de superar o medo por causa do propósito. Nós superamos o medo por causa do propósito. Nós lembramos de Davi, que quando Golias saía para afrontar os soldados de Saul, o que acontecia? O povo tinha medo, né? Eles se retraíam e não avançavam porque eles tinham medo. Eles não tiveram a coragem
ali eles suficiente para enfrentar. E Davi sabia quem era com ele. Não porque ele era superior, era mais valente do que ninguém, mas ele sabia quem estava com ele. E assim nós temos que ser assim, nós temos que entender a cada momento que nós sabemos quem está conosco. Vai haver divisões, né? Uma terceira situação que o inimigo coloca é divisão entre família, com amigos, né? Discussões, não havendo um consenso, né? entre nós, mas também o quarto. Uma das coisas que o inimigo traz é o consenso. Aí já é uma parte muito perigosa que muitas vezes nós fazemos aliança com o inimigo sem se dar conta. Nós colocamos o inimigo dentro da nossa própria casa, na nossa vida, e não percebemos que ele não é nosso amigo. Nós temos que ter cuidado com as alianças que fazemos. O inimigo, muitas vezes, para nos paralisar, nos coloca em alianças erradas. E isso para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós paramos, não nos damos conta. Em realidade, às vezes, não percebemos. Nos envolvemos, parece ser pessoas amigas, companheiras, parece que está te dando bons conselhos, mas na realidade não se trata disso. São pessoas que são usadas pelo inimigo para tentar nos destruir. E às vezes de dentro de casa, dentro da nossa casa. Outra vez eu repito, não faz por maldade, não faz às vezes por consciência. O inimigo ele busca situações e circunstâncias para nos envolver as pessoas que estão ao nosso redor, porque ele sabe o propósito que o Senhor tem de restauração da nossa comunhão com ele sobre todas as coisas. E da restauração que ele tem, ou seja, na vida financeira, saúde, família, trabalho, não importa pelo momento que você está passando. Nós temos que estar atento que existe um inimigo que quer impedir o Senhor de realizar essa obra na vida da gente. Também o inimigo vai trazer calúnias. Oh, Deus. Oh, Senhor. Porque inventam coisas, geralmente as pessoas falham contigo e elas vão tentar fazer com que os demais vejam que você é que é o errado. Vão botar a culpa em você daquilo que eles fizeram. E levantam calúnia, mentiras. Mas nós aprendemos uma coisa do Senhor. E nós temos que levar tudo no altar do Senhor. E deixa Deus fazer, reagir e deixa Deus responder por você. Aí nós lembramos de Ana. Olha como Penina torturou a vida daquela mulher. E o que ela fez? Ela foi diante do altar, deixou ali, rasgou o seu coração diante do Senhor e o Senhor honrou a Ana, porque ela não discutia, ela não se justificava, porque quem nos justifica é o Senhor. Se eu tenho plena consciência que eu não fiz aquilo do qual estão me acusando, eu não tenho por que ficar desesperado, nem aflita, nem angustiada. Eu tenho que colocar no altar do Senhor. Absalão, filho de Davi, levantou calúnias, se levantou de uma maneira terrível contra o pai, falando mentiras, porque ele queria o lugar do pai. E Davi fez a mesma coisa, ele foi para o Monte das Oliveiras, né, orar ao Senhor, entregar tudo na mão do Senhor, porque ele tampouco queria se levantar contra o filho dele. Então são situações, são circunstâncias difíceis nessa trajetória com o Senhor. Porque quando vem a luta, o deserto, o vale, seja lá o que for, ele vem acompanhado de várias situações para que você desanime, para que você deixe de confiar no Deus que te fez a promessa. Olhando a história de Neemias com a reconstrução do muro, as circunstâncias foram várias que foram levantadas. Profetas, acusação, inimigo se meteu no meio deles ali para trazer a discórdia. Então, isso são coisas que o inimigo tenta trazer sobre
Isso traz sobre as nossas vidas, se nós não estivermos muito vigilantes, e traz, e muitas vezes nós caímos, acreditamos, nos deixamos envolver, porque vem o cansaço, vem o desânimo, né? Então, a gente sem perceber, às vezes também dá ouvido a quem não deveria, ao invés de escutar a voz do Senhor. Então, quando nós precisamos fugir dos ataques, o que temos que fazer é ir para o altar do Senhor. Para buscar, para estar nessa presença que Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, mas nós precisamos ter comunhão com Ele. Então, nós temos que conversar muitas vezes com o Senhor, se prostrar mesmo diante dEle, conversar com Ele. Falar para Ele das nossas dificuldades, das nossas lutas, das nossas angústias. Não aceitar o convite do inimigo, né? Como foi no caso de Neemias, que mandava, vem se reunir conosco, vem aqui, nós estamos te esperando, nós temos uma proposta para te fazer. Ele disse, não, eu tenho que construir um muro, eu tenho que terminar um muro. Ele não se deixou envolver. E eles estavam todo o tempo na presença do Senhor. Enquanto uns construíam, outros vigiavam. E assim temos que ser nós. Porque o Senhor, Ele nos ouve no secreto. Então, nós não podemos deixar o inimigo nos desanimar. Não deixar o inimigo parar a boa obra. Deixar o inimigo... que as críticas do inimigo venham te bloquear, a te parar. O inimigo ele vai criar situações, mas nós não vamos parar. Porque aquele que prometeu, ele garante. Então, diante dessa palavra de Neemias, eu não li os versículos, porque são muitos versículos e tomaria muito tempo. Mas eu animo vocês a lerem o capítulo 30 de Jeremias e o livro de Jeremias, os capítulos 4, 5 e 6, que vamos entender os propósitos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, mas nós temos que entender que enquanto está sendo realizada a obra, vão vir circunstâncias, vão vir palavras de desânimo, vão vir crítica, vão vir um medo, vai vir um desânimo. Mas nós temos que ter bom ânimo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Espero que essa palavra chegue ao coração de vocês, te traga ânimo. Se você está passando por alguma situação, algum momento difícil e não sabe, às vezes nós nos sentimos um pouco perdidos por todas as circunstâncias, mas eu aconselho vocês, vá ao altar do Senhor, coloque tudo diante dele, porque ele nos ouve, ele nos responde, ele nos conforta, ele não corre nos seus braços, como diz no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor meu escudo, meu baluarte. Então, ele te guarda debaixo das suas asas, ele te corre eu não sei bem a palavra em português, mesmo no cuenco de suas mãos. Então, nós sabemos que quando estamos no Senhor, colocamos tudo no seu altar, não existe derrota, é só vitória. Fiquem na paz, que Deus abençoe rico e poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus.